nessa indústria que eu trabalhava, era uma indústria de peças de bateria de automóvel. E aí teve um momento que deram um curso lá, e eu era do controle de qualidade. Esse curso foi um curso para os encarregados, para eles manipularem as máquinas, para fazer ajuste de temperatura, fazer ajuste de pressão das máquinas lá, das injetoras. E eu perguntei se eu poderia acompanhar. Ah, pode acompanhar. Aí eu com meu caderninho. Aí ok, acabou o curso. Aí umas 2 semanas depois, um dos encarregados, eu não lembro como é que mexe. Aí eu falei, não, vai lá, vem aqui na minha sala. Aí eu levei ele lá, tinha uma lousinha, aí eu comecei a explicar para ele na lousa. E ele entendeu. Algumas aulas, por exemplo, eu gosto muito da área da cozinha, né? E eu falo para eles que a cozinha é um laboratório dentro de casa. E se você não respeitar reação química, se você não respeitar a temperatura, seu bolo murcha. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer canto do universo. Eu, Vladimir Jardim, estou aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade de Método de São Paulo. E hoje aqui eu tenho assim, o prazer, a honra, a alegria de entrevistar um cara que, né? Todo mundo fala, pô, se desenrola bem isso aqui, se apresenta bem o podcast, né? Depois eu vou fazer esse cara comentar o porquê que a gente desenrola bem, né? Meu amigo, meu irmão, meu parceiro, ele é especialista em neuroaprendizagem e metodologia de ensino da química. Química é um troço que eu vou falar pra você, cara, é muito louco, né? E esse cara ele deixa assim a química de uma forma bastante gostosa, né? Não tem como não aprender com esse cara aqui. E eu tenho então aqui a honra de chamar para esta gravação, né? Eu ia falar esse palco, mas não é palco, né, cara? Esse estúdio maravilhoso, ele, o grande, o poderoso gladiador. O gladiador, professor Marco Miguel. Seja bem-vindo, Marcão. Que honra ter você aqui. Bom dia, cara. boa tarde, boa noite a todos. Pra mim é uma honra estar aqui. E aí, cara, e a tua trajetória? Como é que você tá, meu amigo? Cara, tô bem, trabalhando em 2 colégios maravilhosos. Depois de alguns perrengues da vida, depois de alguns buracos aí, a gente vai se erguendo aos poucos e Deus vai iluminando a gente vai aproveitando essas oportunidades, né? Cara, e antes de conhecer um pouquinho, né? O pessoal que tá em casa, tá louco, né? Tá no carro, no metrôzão, tá louco pra te conhecer. Quem é esse professor Marco Miguel? O professor Marco Miguel foi professor da casa aqui de Química, né? Ele mencionou pra gente um tempo atrás. Quantos Química Analítica. Que ano que foi, Marcão? Segundo semestre de 2017. 2017, professor de Química no curso de farmácia, né? O cara desenrola muito bem, não sou besta nem nada, né? Gente capacitada, né? Mas assim, nós tínhamos um programa, depois o nosso diretor vai deixar... Onde que eu aponto aqui, diretor? Pra baixo ou pra cima? O que você prefere? Pra baixo, ó. Depois vamos deixar o link aqui, ó. Nós tínhamos um programa chamado Pra Começo de Conversa, que ainda existe no Instagram. A gente não tem mais esse projeto, mas a gente vai gravar um episódio, né? Então todos convidados a assistir e o link vai estar aqui. Mas que eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto do Pra Começo de Conversa. Vamos lá. Dava tudo errado. Dava tudo errado. Tudo que vocês imaginam dava errado. Muito bem. Em 2020, nós estávamos em aula de laboratório e começou a onda da live, né? A onda das lives e tal. Da Covid, na verdade. Pouquinho antes, a gente já estava falando de live. Lembra? Porque todo mundo falava dessa questão de live. Não, live. Vamos fazer uma live? Vamos. Passado, aí começou a história da Covid. E... Ai, cara, muito bom. E aí, em um dos colégios que a gente trabalhava junto, foi assim, eu fui pra casa, chegou a mensagem, amanhã não vem mais. Como assim? Não, Covid. Não trabalha mais. Nós vamos trabalhar de casa. E aí eu entrei em contato com essa criatura. Com esse abominável. E aí vamos fazer a live. Mas não vamos fazer qualquer live.
Vamos fazer em formato de um programa. Para começo de conversa, o programa. Para começo de conversa, o programa. E aí a gente fazia uma reunião, montava os roteiros. Isso aí, Eu separava todas as vinhetas de cada entrada que teria. Era chique, né? E era um professor de química, um professor de física que não falava nada. Nada com nada. Nem de química, nem de física. Nem de nada, cara. Era muito divertido. Maravilhoso. E eu lembro que o pessoal pedia, né? A gente fazia uma vez por semana. E o pessoal pedia para fazer 2, para fazer 3. Não, como assim uma só? Não dava conta. E alguns contatos que a gente tinha, conhecidos, ex-alunos, que até hoje a gente conversa e pergunta. Eu falei, ei, não vai voltar, não? Acho que tá tudo lá, né? Tem um monte de programa gravado lá, né? Tem bastante programa. Acho que todos estão, né? Então, quem quiser ter a curiosidade, não é objeto do estudo, mas assim, eu queria aqui agradecer, né, esse cara, ele que me ensinou, né, junto a poder tocar esse programa, né? Foi com ele aqui, ele que me preparou para tudo isso aqui. Mas vamos falar direto no assunto que a gente gosta, né? Marcão, como é que você iniciou aí na educação? Conta um pouquinho da tua história, como é que foi a tua... Você gostava lá na escola de química, não gostava? Era aquele aluno que aprontava pra caramba, né? Porque, ó, você que estuda aí, ó, qual escola que trabalha hoje? Catamarã, em Salesiano? Hoje, Colégio Catamarã, vai fazer uma propaganda aqui, é o primeiro colégio de educação personalizada do Brasil. Olha que chique, É um colégio bilíngue, é um colégio único, uma coisa assim maravilhosa, muito diferente de qualquer outro colégio que eu já trabalhei. E o Colégio Salesiano, que é outro colégio simplesmente maravilhoso. Colégio gigantesco, um colégio que a gente tem liberdade para trabalhar, a gente não é empatado das coisas, né? Uhum. Então você consegue trabalhar, você consegue fazer o seu trabalho de docência de uma forma tranquila e com excelência. E como é que foi isso, Marcão? De repente você acordou, quero ser o professor. Não, em sala de aula. Eu tô curioso para saber em sala de aula como é que você era como aluno, cara. No teu ensino médio, fundamental. Conta pra gente aí. Então vamos lá. Posso contar um pouquinho da minha história? Mas lógico, deve, sempre? que elas estão aqui pra te escutar, cara. Muito bem, vamos lá. Eu sempre fui um péssimo aluno. Eu tenho que me afastar do microfone. Cara, eu acho, olha... a leitura que eu faço hoje é por isso que eu acredito em todos os meus alunos. Porque eu era o rejeitado. Eu falei, aquele é o sem futuro. E aí eu na 5ª série, reprovei, lógico. Não, você tá brincando, você reprovou. Reprovei a 5ª série. Você reprovou o 5º ano, a 5ª série, cara. Na 2ª, 5ª série, em 1988. Nossa. Eu tinha 11 anos, veio a morte da minha mãe. Eita, aí o negócio começou a ficar punk. Aí, ok. Hoje, eu sendo professor, eu acredito que muitas coisas foram levadas em conta naquele conselho de classe para que eu passasse de ano. É claro que hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso, mas eu sendo a criança, era... Sei lá, nem sei como é que eu vou dizer. Mas enfim, a vida segue, eu sempre gostei de esporte, minha vida inteira foi esporte. Aos 14 anos eu jogava tênis de mesa, assim, eu jogava muito tênis de mesa no SESI, bastante. Aí fui pro Palmeiras, joguei no Palmeiras, sou corintiano, só pra deixar claro, vai Corinthians! Vai Corinthians! Mas todo o meu respeito ao clube, né, do Palmeiras, claro. Gigante. Eu jogava tênis de mesa, no SESI eu comecei a jogar voleibol, jogava bastante voleibol, a gente participava de torneio e tudo. E ok, eu não queria saber de estudar. Eu lembro que um colega meu começou a pagar o ensino médio para estudar. E eu falei, cara, por que o cara paga para estudar? Pra mim era um castigo. Cara, você não gostava de estudar, meu? Eu odiava estudar. Sério mesmo, cara? Estudei no SESI, né? E entrei no Senai, fiz Senai, e quando entrei no Senai eu precisei fazer colégio à noite. E aí eu fazia à noite, só ia estudar no estado. Estudei o primeiro ano do ensino médio no estado. Quando terminou, tinha uma professora que eu não gostava. Eu falei, eu não vou fazer a minha rematrícula. Eu não vou estudar mais. Ô brabo, ô teimoso. Ô teimoso. Ô teimoso. Eu sou bom de vôlei, vou seguir a carreira do vôlei e não vou estudar. Aí comecei
Uma semana, 2, 3, já tinha começado as aulas. E lá no clube à noite o pessoal não ia. Eu falei, ué, mas que estranho. Aí eu perguntei para um, falou, lógico, um tá trabalhando, um tá estudando. Aí eu falei, mas eu sou uma besta. E ok, e passou. E esse ano da minha vida, apesar de eu não recomendar isso para ninguém, né? Que não pode parar de estudar, mas mexeu demais comigo. E aí quando eu voltei, na mesma escola, inclusive, no mesmo colégio, que foi o Colégio Romeu de Moraes, ali na Vila Romana, na Rua Toneleiros. Para. Você tá de brincadeira comigo. E só para deixar claro, depois eu voltei e dei aula lá. Não. Você tá de brincadeira que você estudou... Romeu de Moraes. Opa. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Mano, eu estudei... Eu não sei que época você estudou no Romeu de Moraes. 1993, 1994. Não, então acho que não. Por quê? É porque eu sou muito mais novo que você. Nunca, jamais. Eu estudava no Alfredo Paulino, cara. No Alfredo Paulino, que fica ali no Alto da Lapa. Sim. E o nosso grande rival de vôlei era o Romeu de Moraes, cara. Lá tinha um time muito forte de vôlei. Era o nosso rival, cara. Era assim, era pau a pau. Era briga assim, cara, você não tem noção. Mas a nossa rivalidade era enorme com o Romeu de Moraes. Então, até que os campeonatos que nós disputávamos na época, ou um pegava primeiro ou segundo. De tanta rivalidade que era, cara. Lá o time era da hora. Caramba! Eu só não treinava porque eu estudava à noite. Olha só. E aí tinha o treino, se não me engano, à tarde, que era a parte, tudo. Mas eu não conseguia porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Cara, você era meu rival, eu nem sabia disso, era isso. Muito bem. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu via toda a minha turma no terceiro. E a impressão que eu tenho é que todos os dias eles passavam no corredor. É o último ano, é o último ano. E eu olhava aquilo, cara, e aquilo foi me corroendo de um jeito. Tanto que as minhas notas do segundo e do terceiro foram completamente diferentes. Te provocou então, né? Muito. Mexeu com você. Mexeu assim. Você foi tocado. Ui. Né? Você foi tocado. Eu sei que você foi tocado. E aí, minhas notas mudaram muito. Aí eu fiz cursinho. Não deu certo. Enfim. Aí passou, eu falei, tá bom, já estudei, fiz minha parte. Ok. No Senai, eu fiz curso de ferramentaria. Então, sou ferramenteiro. Eu fiz o curso de ajustador mecânico e, na sequência, a ferramentaria, né? Depois eu fiz metrologia, depois eu fiz hidráulica no Senai. Caramba! E aí eu entrei para trabalhar numa indústria de plástico, de transformação. Era trabalhava com moldes e tal, né? Muito bem. E lá, teve um determinado momento, eu trabalhava na área da qualidade, depois fui PCP, Planejador e Controle de Produção. E aí, em um determinado momento, eu fui entrevistar uma menina que ia ficar na área da qualidade e ela estava fazendo estágio de química. E eu conversando com ela, ela falou que tinha aberto as matrículas. E eu falei, eu acho que eu vou fazer esse negócio de faculdade aí. Nossa, cara. E aí, o meu medo era fazer faculdade e ficar desempregado. Meu medo era ficar desempregado, né? Bom, em 1999, perco meu pai. Eita, outra lambada, Outra. Né, Marcão? Aí, em 2000, esse estalo de vou fazer faculdade. E aí, eu conversando com a menina, ela falou que tinha lá, aí ela trouxe pra mim um folder dos cursos que tinha. E eu comecei a analisar os cursos. Então, na escola, eu tinha facilidade com matemática. E aí, nessa análise de cursos, quando eu olhei química, e eu olhei o leque aonde eu poderia trabalhar, todo lugar, né? Precisa de um químico. Eu vou fazer esse negócio de química aí. Aí, fiz vestibular. Aí, quando eu olhei o meu resultado, eu passei em 8º lugar. Caramba, você passou em 8º? Aí eu falei, opa. Onde você fez faculdade? Unifiel. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí. É alguma coisa me chamando. Isso. E quando eu vi, eu acho que essa questão de ficar o ano sem estudar, isso mexeu comigo. Essa questão de passar em 8º lugar, isso mexeu comigo.
Os 4 anos de química na minha vida foram 4 anos que eu pensava algumas coisas. Pensava. Entre elas, são 4 anos que precisa mudar minha vida. Entre elas, quando eu sair daqui, eu tenho que brigar lá fora, brigar no bom sentido, concorrer com alunos que fez faculdade pública. E eu sempre ouvi, durante o ensino médio, faculdade pública é boa, faculdade particular não presta. Salvo uma ou outra. Eu sempre ouvi isso. E isso, de certa forma, também mexeu comigo. Então eu estudava dobrado, eu estudava triplicado. No final do curso, para minha surpresa, ganhei uma medalha do CRQ de melhor aluno do curso. Caramba, Então, Marcão, você aí não sabia não, meu. Foi, assim, mexeu demais comigo essas Ou coisas. CDF. Então, na faculdade eu era. Minha avó batia na janela do meu quarto. Você vai ficar louco, moleque. Você vai ficar louco. E eu tinha alguns objetivos que eram. Por exemplo, tinha uma professora que ela passava uma lista de exercícios, 150 exercícios, de uma semana para outra. Toda semana. E toda semana eu fazia a lista. Então, eu chegava de final de semana, na quarta-feira eu jogava o meu vôlei de praia, no clube, não, no SESI, né? Uhum. E o resto do horário, eu estudava. Eu colocava metas. Se eu não chegar até o exercício 40, eu não almoço. Era nesse padrão. Cara, então tu treinou muito, então. Muito, muito, muito. Treinou E eu chegava na faculdade rindo. Durante o dia, trabalhava na indústria. Cara, tava caindo o mundo. Eu saía de lá chateado com muitas coisas. Ou o trabalho foi muito pesado. Então você chegou a trabalhar na indústria, então, como químico ou não? Como químico, não. Não, como químico não. Não. E só que eu chegava na faculdade, eu era uma pessoa completamente diferente. Inclusive, tem uma terceiro semestre, teve uma situação no começo do... Ai, que vergonha. No começo do semestre, eu cheguei na sala de aula, eu bati o olho assim, tinha uns colegas sentados conversando e tinha o tablado. Aí eu cheguei pulando, batendo o pé. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí uma colega olhou pra mim. Você tá louco? É o professor de mineralogia. Nossa. Um rapaz, cara jovem, mas é professor. Mas eu nem me liguei. O cara tava sentado conversando. Pra mim era mais um colega de sala. Nossa. Aí ele ficou olhando pra minha cara e começou a rir. Falou, mas um louco aqui, né? Mas eu estava sempre muito, sempre muito. Eu fazia planilha das minhas notas gerais, assim. Então, as minhas notas eram muito elevadas. No terceiro ano, eu entrei para fazer pesquisa pelo iniciação científica. Fiz 1 ano de iniciação científica pela faculdade. E no 4º ano de faculdade, eu fiz mais 1 ano de iniciação, só que pela FAPESP. Aí, Pela FAPESP também? Pela FAPESP. E aí a minha orientadora é uma professora hoje que dá aula na Federal. E o meu co-orientador é o professor da USP. Então, assim, pessoas maravilhosas passaram na minha vida. E eu acredito que eu tenho aproveitado muito. Mas que momento que você, de repente, te deu um estalo assim, pô, quero virar professor? Qual foi a viradinha de chave? Então, nessa indústria que eu trabalhava, era uma indústria de... A gente comprava matéria-prima e fazia algumas peças de plástico, como, por exemplo... peças de bateria de automóvel. E aí teve um momento que deram um curso lá, eu era do controle de qualidade. Esse curso foi um curso para os encarregados, para eles manipularem as máquinas, para fazer ajuste de temperatura, fazer ajuste de pressão das máquinas lá, das injetoras. E eu perguntei se eu poderia acompanhar. Ah, pode acompanhar. Eu com meu caderninho, antes da faculdade. E fazendo anotação, e fazendo anotação, e fazendo anotação. Aí, ok, acabou o curso. Aí, umas 2 semanas depois, um dos encarregados, pô, eu não lembro como é que mexe. Aí eu falei, não, vai lá, vem aqui na minha sala. Aí eu levei ele lá, tinha uma lousinha, aí eu comecei a explicar para ele na lousa. E ele entendeu. Aí eu falei, opa, ok. Olha aí, olha aí, olha aí. Tinha o cunhado do meu irmão, que sempre foi professor, e ele sempre me falou que é uma profissão que não é aquela, você tá velho, então você não pode entrar. Pelo contrário, pô, você tá experiente, então é uma boa profissão. Legal.
E uma fala de um colega meu, fala até o nome, é o Júlio, que jogava vôlei comigo. E eu lembro a gente na quadra de vôlei, quadra de vôlei de praia do SESI, ele me falou o seguinte, cara, investe, vale a pena. Porque o salário que você ganha hoje vai estar pesado para você investir. Lá na frente você vai ver o quanto que você vai ganhar. E não que esteja rico. Não. Mas eu não posso reclamar do meu salário. Então, eu sei que tem muita gente reclamando do salário do professor, de questão de valorização. Hoje, nos colégios que eu estou, eu não posso reclamar do meu salário. Cara. Então, graças a algumas falas que tiveram na minha vida. É que, na verdade, assim, professor tem que trabalhar muito. Sim. Mas muito, 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 né? Eu falo que o professor, ele trabalha, além de na sala de aula, ainda tem a preparação, a escolha de melhor exercício, a melhor estratégia. Então, a gente trabalha muito, né? E não só na escola. Não só na escola, né? Quando tá todo mundo, quando a gente sai lá do nosso serviço, tomar o nosso banho, e você vai pra tua casa, acabou ali. Pra muitos, né? Pra gente, não. Pra gente ainda continua todo esse processo, né? Então, é bacana isso, né? Mas eu falo que pra você, professor, é maravilhoso, né, cara? É muito bom. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto. Indústria, eu trabalhei em indústria metalúrgica também, trabalhei em indústria de plástico. Tinha dia que eu falava, oh meu Deus, mais um dia. Ô, segunda-feira Ô, brava! segunda-feira. E, cara, na escola não. Eu não tenho isso na escola. Sabe? É uma coisa que eu curto, é uma coisa que eu tô lá, que eu converso. E não tenho problema com alunos. Eu acho que eu tive problema sério, assim, uma vez. Numa escola do estado que eu dei aula. E só. Te dá aula no estado também? Dei aula no estado. Eu era concursado. Então, quando Exonerei. começou a tua trajetória lá atrás, lá? Qual foi a primeira sala de aula tua? Como é que foi lá o teu início de tudo, de tudo, de tudo? Primeira sala de aula, o laboratorista da faculdade, o Erasmo, hoje está no Canadá. Uma pessoa, cara, uma pessoa maravilhosa. Passou na minha vida também. Quando eu tava no terceiro ano, ele tava, se eu não me engano, tava fazendo algum processo para ir pro Canadá, para tentar a vida lá no Canadá. E aí, fechando o meu quarto ano, ele me liga e fala assim, olha, eu ia entrar num cursinho para dar aula, mas eu tô indo viajar. Então não vai dar pra eu ir. Foi alguma coisa assim. E eu indiquei você. Eita. Então você não vai precisar fazer nada. Eu já te indiquei, você vai falar com fulano de tal. E aí eu peguei o cursinho. Era um cursinho público lá de Carapicuíba. Eram 5 salas com 120 alunos. Nossa. E 4 salas com 80 alunos. Começo bom, Então, hein? Começo bom. Então eu comecei Desafiador. assim. E foi muito louco, porque na minha visão, eu sempre falei isso na faculdade. Eu não posso tirar 6, não posso tirar 7. Porque eu não posso aprender 70%. É mais ou menos por aí. Então, quando eu comecei a preparar a aula, para dar aula no cursinho, eu montava todas as minhas aulas e ficava imaginando quais perguntas poderiam aparecer baseado naquilo. E teve uma vez que um dos colegas da faculdade, porque eu tinha terminado, e ele precisou ficar mais 6 meses para fazer o estágio lá, né? E aí ele perguntou se ele poderia assistir algumas aulas lá. Aí eu pedi autorização. E ok. E teve uma aula que eu dei lá pro pessoal. Eu lembro da cena agora. E aí ele falou assim, mas aí ficou fácil entender. E com o professor lá, eu não entendi. Porque o outro professor, um dos professores da faculdade... Professor, eu não entendi. Não tem problema. Você vai, pega o livro tal, página tal, tá lá. Se vira. Se vira. Mas e aí, decora. E assim, e eu vou falar o quê? Vou falar isso pros alunos? Não tem como. Então eu tinha que estudar dobrado, triplicado, para tentar explicar da melhor forma possível. E o meu maior medo era a minha fala. Será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? E aí eu comecei a tentar falar mais pausado, pra que minha fala saísse nítida, sabe? E eu falo muito alto, então na sala de aula de 120 alunos eu não tive problema nenhum. Ô Marcão, e você, cara, quando você fala, né, questão da didática, você falou, com outro professor, o cara mandava ler livro, aquela coisa toda, né?
Você acha que teus alunos conseguem perceber aquela química, cara, do cotidiano, onde que talvez onde eles consigam, na verdade, aplicar esses conceitos que você faz em sala de aula, aquela maluquice toda? Você acha que ela consegue perceber isso? Algumas aulas, por exemplo, eu gosto muito da área da cozinha, né? E eu falo para eles que a cozinha é um laboratório dentro de casa. E se você não respeitar reação química, se você não respeitar a temperatura, seu bolo murcha. Cara, isso olha, é uma loucura você estar falando isso. Eu vou fazer um adendo aqui, né? Não sei se você deu para perceber, parece que, né, a gente tá assim, parece que a gente faz isso aqui antes. A gente faz mesmo, por 2 anos. Por 2 anos nós fazemos isso daqui. Por isso que o time nosso é assim, né? Até a gente brincava, né, Marcão? Quando no olhar a gente já sabia quando um tinha que falar, quando ele tinha que ficar quieto. Era um barato, e né? Não era nem presencial, né? Não, detalhar o vivaço. Isso, Então, puxando essa questão da temperatura. Cara, eu fico encantado de ver o MasterChef. Eu adoro, cara. Eu acho que pra mim um dos programas de culinária, assim. Você odeia? Sério Cara, mesmo? eu odeio MasterChef. Puta, eu adoro, cara. Eu adoro. E eu odeio por um motivo. Por quê? Eu odeio trabalhar sob pressão. Ah, sob pressão, né? E aí, o que eu vejo? Cara, uma pressão total. Ah, sim. Mas faz parte do reality, né, Marcão? Não, então, exato. Faz Mas parte do eu não reality. consigo, começa a me dar nervoso. É mesmo, cara. Eu adoro. Porque assim, Adoro minha meus cabelão. esposa minha esposa gosta. E eu lembro que teve um que ela tava. E aí ela acaba assistindo, ué, quem manda não sou eu, né? Quem manda é ela. Ah, E aí ela Miguel, tava não é você assistindo. que manda em casa, Marcão? Eu dou a última palavra. Sim, senhora. Sim, senhora. E aí, ela lembra que eu tava assistindo. E foi um episódio que tinham carnes. Cada um ia escolher uma peça, um tipo de carne para trabalhar. E eu quase chorei. O cara estragou uma picanha. Ah, não, cara, para. Falei, não. O cara aqui é churrasqueiro, viu? O cara aqui é churrasqueiro, ó. Você que tá aí, ó, comenta com a gente se você gosta ou não de churrasco. Comenta aí. Você E que o tá ponto? assistindo, coloque qual é o ponto da carne que você gosta aí, tá? Olha que loucura virou o programa hoje, hein? Que loucura, hein? Não, e o ponto tem um lance na mão, você sabe, né? Da maciez. Ah, da maciez, né? Aqui da no dedo. maciez, é Muito isso aí. louco. É isso, cara. E aí eu não gosto do Masterchef porque eles ficam pressionando. E isso vai me dando agonia. Por que eu amo, cara? Porque, cara, quando você falou de temperatura, né, na química da cozinha, o sabor, como muda, tá? Então, eu queria até que você linkasse isso, 5 graus a mais, 5 graus a menos. Cara, como, por exemplo, você Sim. vai ferver uma água, alguma coisa desse tipo, como mexe, Eu né? vou falar de um doce. Eu não vou falar. Eu só vou dar a ideia, só o gostinho. Agora com vocês, Química na Cozinha com Marcos, o Miguel. Ô, Miguel. O pudim de leite, o com furinho ou sem furinho, é a temperatura do cozimento. É mesmo, É cara? a temperatura do cozimento. No meu Instagram... Ô, Não, no meu aproveitando o Instagram merchan, não. No meu YouTube. Quer falar? Fala aí, No meu fala. YouTube? Ô, Marcão, vamos fazer um break aqui, ó. Um break para os nossos comerciais agora. Marcão! Eu tenho um canal no YouTube. Que... Você vai falar naquela câmera que é Naquela tua ali, ó. câmera. Aquela que é Então, tua. gente, eu tenho um canal chamado Quimicando Geral. É um canal que eu tenho bastante videoaulas. De uma forma amadora, assim, total. Eu comprei uma lousa e coloquei no meu quarto. A iluminação é ruim, mas eu tento explicar da melhor forma possível. E nesse Quimicando Geral, tem algumas receitas. Uma delas é o gelado de maracujá. Oh, doce maravilhoso. E esse gelado de maracujá, ele só acontece por conta do talhar o leite com o suco de maracujá. Porque se não fosse o azedo talhar o leite, ele não encorpava e não ficava em formato de mousse. Cara, como é que funciona a química de tudo isso, Marcão? Na química mesmo, sabe aquela química raiz, né? Quando a gente fala de física, lógico, que é minha aula de conhecimento, a gente vai buscar na raiz, né? Pra trocar... Nossa, que físico. Que químico, né? Aquela química raiz que a gente fala, né? Como linkar essa química nesses conceitos aí? Como é que aplicar a química nesses conceitos do dia a dia? Como é que você faz essa maluquice toda aí? Hoje, por exemplo, em colégios, a gente trabalha
algumas aulas em laboratório, algumas dá. Outras a gente pega vídeo explicativos. Mas eu tento sempre... Primeiro que eu sempre tento falar alguma relação com a cozinha. A cozinha, né? Existem situações que aí entra a física também, quando eu falo sobre, por exemplo, né, o átomo de Bohr. Inclusive teve uma questão na FUVEST sobre o modelo atômico. Sobre o modelo atômico. O átomo de Bohr. Aí eu falo para os alunos, na virada de ano, quando vocês vêem lá os rojões e tal, vocês estão vendo assim, azul, vermelho, amarelo. Eu estou vendo lítio, sódio, bário. E aí eu tento fazer essas conexões com eles. Posso fazer uma parte primeiro? Ó, imagina a cena. Eu não sei como é que vai editar. Olha a diferença de divisões, ó. Final do ano, aquela praia e aqueles fogos. O que você enxerga? Bário, sódio, lítio. E eu enxergo, nossa, eu estou vendo o primeiro brilho, depois eu escuto o barulho. Ó, a luz... O quão distante estão esses estouros? A luz se propaga muito mais rápido que o som. Uau! Só essa partezinha que eu tive que brincar, não tem jeito. Vai lá, Marcão. É isso mesmo. E os lítios e os sódios da vida, vai lá. Então eu acho que essas conexões têm que ser feitas. Na área da química tem que ser feita. Uma das coisas que eu faço nas minhas aulas é tentar interagir, brincar, alterar o meu tom de voz. Isso eu faço muito em sala de aula. Às vezes eu tô falando baixinho, daqui a pouco eu começo a falar alto. O aluno da frente, professor, mó susto, professor, tá quase dormindo. Falei, mas a ideia é essa. Vamos acordar para ter aula de química. E isso mexe com os alunos, né? Alguns alunos, conversando com eles, me falaram o seguinte: eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, fui fazer o vestibular, é incrível. Eu tava fazendo exercício, eu ouvia você falando, gritando aqui no meu ouvido, falando sobre o assunto. Então, depois que eu ouvi isso, e até um conhecido nosso, né? E aí eu falei, pô, isso funciona. Tive alguns professores no cursinho que faziam isso, né? E comigo funcionava. Porque às vezes tá aquela aula que tá falando sempre na mesma frequência. Nossa. E você acaba... Dá uma acordada. E aí funciona. Então eu tento fazer essas conexões do dia a dia, fazer esses alertas durante a aula com alguns temas e passar, por exemplo, tem aula que eu passo um desenho animado para puxar nostalgia da molecada. E o pessoal curte, cara, pegar esses desenhos animados? Qual que você pega para passar para eles? Tem um episódio de densidade. Algum aluno meu, se ouvir, vai ouvir isso aqui e vai lembrar disso. Que é o Show da Luna. Nossa, o Show da Luna, cara. Gente, eu vou passar pra vocês um episódio do Show da Luna. Principalmente os meninos, né? Show da Luna. Aí eu começo a passar o vídeo. Aí o coro da sala. Eu quero saber por quê. O quê? Vocês tudo cantando? E aí um dos colégios que eu dou aula... É fantástico. Um dos colégios que eu dou aula... Bigorninha! Você vai ter que contar essa história da bigorninha. O pessoal precisa saber da bigorna, cara. Deixa eu só finalizar isso aqui, não vou esquecer. Um dos colégios que eu dou aula só tem menino. E aí eu passei o Show da Luna. Quando terminou, um dos alunos me trouxe... E eu via que ele estava mexendo no celular. Não pode mexer no celular lá. Mexer no celular é advertência. É advertência? E eles respeitam muito. Pô, legal. Porque funciona e os pais ajudam. E isso faz toda a diferença na escola. Ele chegou com o celular. Aí eu falei, não pode. O professor precisa te mostrar isso. E aí ele começou a me mostrar uns vídeos de densidade dele pequenininho, que ele fez numa feira de ciências. Ele falou, o que você fez eu lembrar? Caramba! Eu mexi. Cara, ele falou, você mexeu com a minha infância. Como que você tem essas Incrível. sacadas, Marcão? Como que você saca isso, cara? Você fala, pô, esse é o momento de colocar um vídeo, esses insights. Como é que você tem esses insights, cara? Eu não faço a menor ideia. Às vezes, é assim,
vários, vários colégios que eu trabalhei. Não, bigorninha. Ó, vários colégios. Assim, a gente tem vários cursos. Aí fala, caramba, é o mesmo curso. Cara, não funciona pra nada. Ô, o cara quer ensinar, eu dar aula. A gente já viu vários assim. Ah, vai ter uma entrevista e uma palestra lá, o cara vai... de novo. E eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso. Se a gente pegar todas as palestras que nós tivemos, por mais mesmices que fossem, cara, você tira um pouquinho de cada coisa. Ah, com certeza, isso aí. E pensando que em uma palestra de 1 hora, você não absorve 10 minutos. Sim. Então, tudo aquilo que foi absorvido, eu acabo usando. Então, às vezes, de repente, numa fala de uma palestra que tava assim, eu não vejo a hora de acabar, ele falou alguma coisa assim. Então, foi isso, cara. Eu acho que esses insights, às vezes a conversa dos alunos, tá olhando, aí o menino tá brincando lá, fala, que joguinho mais bobinho. Aí você fala, esse jogo lembra, sei lá, Tink Wink. Aí, vamos passar alguma coisa só, porque vai mexer. Porque é a mesma coisa. A história do Bigorninho, vamos lá. Sem nomes. Ó, para tudo. Ó, o que você tá fazendo? Você para e presta atenção nessa história do Bigorninha. Você fica escutando esse Bigorninha aí por anos, ele cantando Bigorninha, Bigorninha. Se consagra, Marcão. Eu acredito que esses meninos, eu dei aula pra eles em 2007. Foram as melhores turmas que eu tive. As melhores turmas que eu tive do estado. Da turma da manhã. As melhores. E uma ex-aluna dessa turma, inclusive... Fala a escola que eu leio que é aí, cara. Qual escola que é? Eu não lembro o nome. É o... Peraí, eu não lembro o nome. Daqui a pouco eu lembro. A idade chegando. É do lado da sua clínica lá. Como é que chama? Tamandaré. Colégio Tamandaré. E lá no Tamandaré, em 2007, inclusive teve uma aluna, me perdoa, mas eu não lembro o nome dela, que ela trabalhou com a gente lá. E uma das reuniões, ela chegou e falou assim, oi, professor, tudo bem? Lembra de mim? Aí eu fiquei olhando e falei, mas eu não lembro de ter dado aula pra ela. Ela falou, fui sua aluna. Nossa, me senti arcaico. Eu falei, poxa. E aí ela comentou, falou, nossa, meu irmão te adorava. Eu falei, eu não lembro do seu irmão. Não, na escola do estado. Porque eu trabalhava na escola de estado de uma forma completamente diferente do que eu trabalho na escola particular. Só que eu acabei exonerando por conta de alguns colegas. Não foi por causa de aluno. A forma que eles trabalhavam eu não achava justo. Sabe? Pô, tá ali, tem que trabalhar. Mas enfim. E essa história, se algum desses alunos estiverem ouvindo, eles com certeza vão lembrar. Eu escrevendo na lousa, sério, todo mundo escrevendo na lousa, que eu fazia um acordo com eles. Então é assim, olha, as minhas provas serão com consulta ao caderno. Então se você tiver o seu caderno completo, você vai fazer uma prova maravilhosa. E eles entenderam o recado. E todos copiavam o que eu passava na lousa. E um dia, calmamente, eu escrevendo, um aluno cantando. Cantando assim. Sua cabeça é maior do que a minha. A sala em coro. Bigorninha, bigorninha. Eu continuei virado porque eu não estava aguentando segurar meu rosto. Eu falei, gente, não é possível. E eu não aguentei. Aí eu comecei a rir. Aí o menino olhou pra mim e falou, ô, professor, até você. Só ele não tava rindo. Ele era o Bigorninha. Ele era o Bigorninha. Isso é você, bro. Ah, eu falei, cara, desculpa. Mas o coral foi maravilhoso. Foi lindo. Marcão, você, quanto tempo está na área da educação? É o total. 20 anos. Eu me formei em 2004, E Marcão, assim, no a meio gente de sabe 2004. que tem alunos de colégio técnico, você já deu aula. Sim. Ensino fundamental pro nono. Isso. Inclusive, médio. eu cheguei a dar aula no 6º ano. No 6º ano? Num colégio que tinha na Lapa, chamado Mário de Andrade. Mário de Andrade, olha só. Teve um professor que ele saiu, e aí a coordenadora perguntou se eu poderia pegar as aulas, porque tinha poucas aulas lá, né? Uhum. Eu tinha aula só no primeiro. E se eu poderia pegar as aulas de ciências, Olha que era bacana. do 6º ao 9º. Aí eu olhei os materiais e falei, o 6º é o básico do básico, ok. O 9º é química e física, ok. Tranquilo.
sétimo e oitavo, eu falei, é biologia pura. Biologia pura, isso aí. Eu falei, e eu não vou trabalhar com uma coisa que eu não sei. Não é justo. E aí consegui uma professora. E por coincidência a professora trabalhava junto da escola, lá no Tamandaré. E foi uma coincidência mesmo, né? E aí deu aula pro sexto. Só que só contar essa experiência no sexto ano. Claro, vai lá. Eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas enfim. Pode falar, não, mas não pelo programa, por ele. Pode. Pedro Lawande. Pedro Lawande. Eu tenho esse menino até hoje no Face, Instagram, alguma coisa assim. No primeiro dia de aula, no sexto ano, chega esse menino, que era quase do meu tamanho. Ô, tio! Que tio o quê, moleque? Eu sou irmão do teu pai, sou irmão da tua mãe. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Aí eu pensando, eu acho que eu fiz merda. E ok, aí ele levou na brincadeira e tudo, mas eu não tinha me ligado à idade, né? E assim, a gente tem que trabalhar de acordo com as idades. Sim. Né? E aí depois disso, por incrível que pareça, ele parou de me chamar de tio, né? Por algum motivo. Depois eu conversei com ele, falei, não, chama de professor, vocês já estão no sexto ano. E acabou sendo como uma brincadeira mesmo. Aí eu dei aula só esses 6 meses, no sexto e no nono. Virou o ano, eu continuei dando aula no nono lá. E aí, o sexto ficou com outro professor. E esses alunos do sexto ano, quando eles chegaram no nono, foi muito engraçado, porque você lembra de mim? Não. E teve um Não. que fala assim, lembro, você fez um abaixo-assinado que eu passava muita lição. Nossa Você, eu peguei aquelas bolinhas de borracha que você tava brincando. Você lembra? Eu falei, tá guardado no meu armário até hoje. E eu sei que você guardou um presente que eu te dei quando Um você entrou disquete no Santa com Lúcia. caixa, com papa verde. Até hoje. Dei um disquete. Eu dei um Até disquete pra esse cara quando ele entrou no Santa De Lúcia. 1.44 mega. Exatamente. E esses perfis, Fantástico. Marcão, de alunos, você acha que é tudo igual? Tem diferença pro cara do teste? Você trabalhou com a gente aqui na FAMESP, né? Quando eu trabalhava aqui na FAMESP, o nosso aluno, o aluno técnico, o aluno do médio, tem diferença se você coloca tudo no mesmo pacote? Não, eu acho que é assim. Primeiro, cada colégio é uma realidade diferente. A gente tem que respeitar todas elas. Sim. Dentro do colégio, nós temos em cada sala realidades diferentes também. Existe uma questão também familiar, que faz uma diferença assim absurda. Tem a questão do próprio aluno. Então, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, parte do ensino médio eu não queria saber de nada. A outra parte eu falei, porra, mano, vamos acabar logo esse negócio aí. E ninguém ficava do meu lado. Meu coach era uma cinta do meu pai, era o meu coach. E faz aí. Só que no segundo e no terceiro, meu pai não ficava do meu lado fazendo. Ou seja, a cinta não ajudava muito. Né? Aí eu falava, agora eu vou. Então não tinha isso. E eu acho que o professor ele tem que avaliar isso, né? Então eu vou fazer uma prova. Já aconteceu de eu montar uma prova e alguém falar assim, essa prova tá difícil. Eu falo, não tá. Eu conheço os meus alunos. Não, falar que tá difícil não. Falou que a prova tava muito fácil. E eu caí na besteira de falar, então faz. Eita, você falou pra quem mesmo? Pra uma pessoa. Pra uma pessoa? Uma pessoa da escola. Tá. Não, mas eu não sei fazer. Então não tá fácil. Se você não consegue fazer, é porque a prova não tá tão óbvia assim. Mas tá bom. O que você quer que eu faça? Não, põe mais umas 2, 3 questões. Tá bom. Aí eu coloquei. Não deu tempo dos alunos fazerem a minha prova. Pois é. Entendeu? Então, a gente precisa respeitar cada realidade. Na escola de estado, 2 aulas por semana. Eu dava aula num colégio, na escola à noite. Em 2006, 2005, 6 e 7 e 8. Escola de estado que eu dei aula, eu tinha aluno que chegava de carro, dirigindo. Eu tinha aluno que a mãe ou o pai levava. Eu tinha aluno que não tinha o que comer todos os dias. As realidades são diferentes, né, Marcão? Então, no estado é muito complicado. Um dos apoios que eles têm é a gente.
né? Tem uma história até de um aluno, e isso daí eu vou deixar para uma outra oportunidade, que numa fala que eu conversando assim, cara, eu mexi com o menino. Um dia ele tava, não é a história inteira, só contar um pedacinho. Ele tava mal, claramente, era aluno que, cara, bagunçava muito. Aconteceu alguma coisa nessa vida, ele chegou na sala, quieto, sentou na frente. Aí eu já olhei estranho. No mesmo colégio Tamandaré. E eu passando a aula, ele fez tudo. Passei exercício, ele fez. Foi o primeiro a terminar. Fez perfeito, certinho. Não falei nada. Ele foi embora. Aí, numa outra aula, já tava lá no fundo. Acabar contando a história inteira. Deixa eu contar. Pode contar a história inteira? Dá tempo? Pode contar a história E aí, eu chamei ele, né? Fagner, o nome do aluno. Ainda era ser um peixe. Aí, Fagner, eu chamei ele. Falei, Fagner, eu preciso te falar uma coisa. Na última aula, eu não sei o que aconteceu com você, eu não quero saber. Não preciso saber. Mas você estava mal, eu percebi que você estava mal. E você sentou na frente. E tem uma outra coisa que eu percebi em você. Era primeiro F. Olha só. E tem uma outra coisa que eu percebi em você. Ele falou, o que foi? Eu percebi que você é o melhor aluno da sala. Aí ele falou, você tá me zoando? Eu falei, não tô. Sabe por que eu não tô? Porque o dia que você sentou na frente, você fez tudo que foi proposto, você fez o exercício corretamente, foi o primeiro a terminar. Isso não é ser o melhor? Naquele momento você foi o melhor porque você estava focado. Então, seu foco é o melhor que eu tenho aqui na sala. Ok. Ele foi embora e mexeu com esse menino. Passou um tempo. Ele chegou pra mim e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, que foi? Tô trabalhando de voluntariado. Caramba, de voluntariado. Eu falei, como assim? Ele estava trabalhando no Criança Esperança, que teve como voluntário. Aí eu falei, eu consegui 2 ingressos pra você. Porque Ele te deu 2 você ingressos? mexeu comigo. Caramba. Foi. Cara, então assim, eu lembro de muitos professores, de algumas falas, só que os professores não fazem a menor ideia disso. De quanto o professor, na verdade não é que não faz ideia, ele não tem retorno. Não faz, Marcão, a gente não faz ideia. Não tem retorno. Não faz ideia. Teve uma aluna no Objetivo, Nós não fazemos quando eu ideia. entrei, minha primeira aula, ela chegou pra mim, ela do terceirão. Professor, eu estou de recuperação. Eu falei, oi, tudo bem? Sou o professor Marco de Química, vou trabalhar com você. Ela falou, não, você não tá entendendo, eu não sei, não sei cálculo estequiométrico. Eu falei, calma. Calma que a gente tem um ano pela frente. No final do ano, essa menina me agradeceu. Ela falou assim, eu jamais imaginaria que era uma receita de bolo. Eu jamais imaginaria que o cálculo estequiométrico era uma receita de panqueca. E com essa receita eu aprendi a fazer cálculo estequiométrico. Marcão, olha que loucura. Se eu falar pra você que nós já acabamos o programa, você acredita? Oxi. Já. Oxi. Pois é. E aqui, ó, vamos ver se você capta no ar, cara. Capta no ar. Caramba, ó. Você passou tem que muito deixar rápido. aqui 2 abraços, porque você bombardeado, eu vou tomar porrada se você não falar 2 abraços que eu quero que você dê. Quero que você mande um abraço para aquela escola que você deu aula, que o pessoal gostava demais de você. Sim. Demais de você. Então eu queria que você mandasse abraço para aquela que eu mandasse um abraço para eles. Que eu trabalhei e não trabalho mais. Isso. Então um grande abraço para os alunos, para todo o colégio de Santa Lúcia Filipina. É isso aí. Que mexeu muito comigo, fez parte da minha vida. Aprendi muito com o colégio. Fiquei 12 anos no colégio Santa Lúcia Filipina, então um grande abraço. Já aproveitando, um grande abraço para os alunos do colégio Salesiano. Isso aí. Um grande abraço para os alunos do colégio Catamarã. E tem um colégio que eu trabalhei, cara, que eu guardo no meu coração. Manda abraço para eles. E eu só saí porque não tinha como não sair. Que é do colégio Davina Gasparini, que é o Objetivo, Olha que bacana, hein? que fica no Jardim Bonfilioli. Um colégio simplesmente maravilhoso. É o colégio onde eu vi o diretor jogando bola com os alunos. E eu sempre achei isso muito maravilhoso, essa união. Foi o primeiro colégio que eu vi onde
o diretor, ele quebrava essa verticalidade pelo simples contato que ele tinha com os alunos. E vê se você vai captar minha mensagem. A gente vai ter que mandar um abraço para aquela que sempre incentivou o nosso trabalho para começo de conversa, que é fãzaça nossa, que é uma mulher espetacular, é uma doutora, tá? Trabalha Malu! no SUS. Malu! Vamos lá para aquela que ali. Abraço, Malu! Super. Olha onde nós estamos aqui gravando, Malu. Um beijo grande, Malu, no teu coração. Beijão, Malu! Por que não, logo, voltar o pra começo, pelo menos de vez em quando? Podia chamar a doutora Malu pra vir aqui, cara, com a gente, velho. Legal. Ó, diretor de programa, ó, podia chamar a doutora Malu pra vir desenrolar com a gente aqui, uma mulher fantástica, fantástica. O lado humano do atendimento médico, cara. Ela vai arrebentar. Fica nosso... Eu já posso falar mais um nome aqui? Pode, claro. É uma ex-aluna nossa que eu tenho, assim... Pode falar. Uma paixão. Na verdade, são duas. Uma delas é a Daphne, cara. Pô, a Daphne é sensacional. Cara, a Daphne é uma pessoa maravilhosa. Beijo pra você, Daphne. E uma outra ex-aluna que eu acho, assim, uma pessoa incrível. Cara, incrível. E uma vez ela participou também do nosso programa. E hoje ela é médica. Caramba! Que é a Rebeca Veneziani. Nossa, que legal. Eu acho que são... A gente tem muitos ex-alunos maravilhosos. Né? Tem o Gustavo Figueroa, que faz parte do SOS Pantanal. Uma coisa fantástica. Acho que a gente falaria aqui, né, Marcão? Acho que uma lista, né? Uma lista de Eu já nem me atrevo a falar nome, porque eu sei que eu vou esquecer de alguém, então eu fico na minha. Marcão, e a gente sempre encerra o programa de uma forma assim, né? Qual o seu método pro sucesso? Qual o seu método de sucesso, Marcão? Eu acho que o meu maior sucesso é quando meus alunos fazem sucesso. Eu acho que isso é o melhor retorno. Por exemplo, esse ano, em um dos colégios, né? Já teve aluno que já passou na Santa Casa. Ou teve aluno que passou no Einstein. E eles olham pra gente e falam assim, você fez parte disso. A gente sabe que a gente só mostra o caminho e eles que correm atrás. Mas esse retorno que a gente tem, ex-aluno lá atrás, e falar assim, olha, você fez parte desse sucesso. Eu acho que o meu maior sucesso, a minha maior vibração, vamos dizer assim, é quando o nosso, entre aspas, produto faz sucesso. Eu acho que é isso. Caramba, olha, mandou muito, hein? E agora aquele horário, aquela vez que lá no meu ponto de eletrônico, nosso grande diretor, deixa o like, compartilha esse episódio e deixa um comentário que vai estar nos ajudando. E a gente vai olhar para aquela câmera ali, sabe aquela câmera central ali, ó, tá? Vai dar um tchau pra galera que tá escutando, assistindo a gente nas plataformas, no YouTube. Gente, ó, tchau pra vocês, até o próximo programa. Obrigado. Siga a gente aí, esse episódio foi demais, entrevistar esse amigo, esse parceiro, esse irmão. A gente espera que você tenha curtido demais. E a gente aguarda no próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.